E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Super Acadêmico. Eu ia falar aula, mudei para vídeo de última hora, mas bom, o interessante aqui, como sempre, é que vocês que acompanham o canal podem pegar e gerar questões também aqui. Então esse questionamento meu sobre se é vídeo ou se é aula, que a aula é geralmente mais dinâmica, enquanto o vídeo é mais estático, né? Bom, hoje a gente vai encerrar o ciclo de aulas ou vídeos, em que eu retomo temas de vídeos que tiveram muita audiência, né? Hoje eu vou retomar o tema do ato e potência em Aristóteles, certo? Foi um vídeo que teve bastante audiência, né? Quase 400 visualizações, se eu não me engano, sendo que alguns comentários, inclusive, as pessoas comentando, me lembro bem, comentando que eu demorava muito para falar sobre ato e potência de fato, contextualizando a vida e a obra do Aristóteles de estudo. De certo modo, eu vou acabar fazendo a mesma coisa aqui hoje, viu? Então, porque como assim o tema do ato e potência está inserido na metafísica do Aristóteles, então eu vou estender o tema aqui dentro da obra dele, certo? Então, se você quer saber sobre ato e potência somente, especificamente, né, eu vou falar aqui hoje um pouco. Naquele vídeo também está lá mais explicado, mas eu vou sempre inserir no contexto maior da obra dele. Antes de começar, se inscreva no canal se você não está inscrito, né? Hoje tivemos, semana tivemos várias inscrições novas, então sejam bem-vindos aos novos inscritos. Dê like no vídeo, né? Comente, compartilhe, me acompanhe em redes sociais, dê uma olhada nos meus livros, né? E apoie sempre que possível os canais acadêmicos, né? O Super Acadêmico é um canal acadêmico, científico, filosófico, então apoie esses canais porque não são canais de youtubers, né, de entretenimento famosos, mas a gente se esforça para tentar fazer com que vocês estejam mais inseridos, integrados a questões, né, mais acadêmicas, né, que geram novas questões, né? E essa é o grande papel de um professor nessa área, que é fazer com que você gere questionamentos, certo? Então vamos lá. Então, como eu falei no outro vídeo, né, no vídeo de referência aqui, o Aristóteles, né, pensador grego do século IV a.C., foi aluno de Platão, né, discípulo de Platão, estudou lá na academia e tal, e fundou sua própria escola depois disso, depois de sair da academia, e acabou gerando, a partir dessa autonomia que ele criou a partir de Platão, a sua própria linha de pensamento, a sua própria filosofia. Eu trouxe aqui alguns destaques da filosofia dele, para daí a gente poder gerar esses questionamentos novos que estendam a temática do ato e da potência. Bom, a metafísica de Platão circula em algumas categorias, né? A categoria de substância, essência e acidente, categoria de ato e potência, e a questão da forma matéria. Então, os antigos tinham uma grande preocupação em relação ao que é essencial de qualquer coisa, né? Então, qual a substância essencial que dá sentido, que dá significado a um ente no universo. Contrapondo a isso a ideia de acidente, né? Então, o ser humano, por exemplo, tem como essência uma série de coisas. No caso, o Aristóteles, a essência do ser humano é a racionalidade. E tem por acidente, né, o fato de ser homem, de ser mulher, de ser branco, de ser negro, de ser grego, de ser espanhol, de ser brasileiro. São coisas acidentais em relação à essência, né? Então, a essência do ser humano é uma coisa que vale para todos, né? Uma coisa absoluta e universal. Bom, nesse relacionamento das essências e acidentes com o potencial de desenvolvimento das essências, né, é que ele vai trazer a noção do ato e potência. Então, a essência do ser humano está em potência, por exemplo, num feto, né, ou num esperma, num espermatozoide e num óvulo.
Então há uma potência daquela essência se desenvolver, que é mais ou menos o exemplo que ele dá em relação à semente e à árvore, né? Então na semente está a potência para a árvore, e por isso, quando você atua sobre, né, um motor que atua sobre aquela essência em potencial, essa essência pode vir a se transformar em ato, certo? Naquela essência esperada. Certo? Você vê que tudo está ligado a essa ideia de transformação, de movimento, que era também um grande questionamento dos gregos na antiguidade. Muita gente hoje ainda usa isso como motivador para muitos questionamentos filosóficos, científicos, né, de ciências humanas, porque é como se fosse a incompletude, né, do indivíduo, do sujeito, que gera essa potência sempre de algo diferente, né, de algo a mais. A gente falou isso também na aula sobre Sartre. Mas no Aristóteles, essa potência guarda uma essência que é fixa, certo? Que é justamente essa essência, essa substância que é o esperado do que quer que seja, no caso do ser humano, por exemplo, né? E para fugir justamente das ideias acidentais, daquilo que não é a essência, o essencial. Bom, ele faz uma fusão entre o mundo sensível e inteligível no conceito de substância. Certo? Então, diferente do Platão, que separa o mundo sensível do inteligível, né? Aquilo que se vê, que se sente, daquilo que se pode pensar, ele diz que a substância das coisas, que seja justamente essa essência, já carrega tanto o sensível quanto o inteligível, certo? Bom, essa ideia de essência e acidente é muito importante na filosofia do Aristóteles, e eu espero que gere em vocês o questionamento, né, sobre se há realmente uma essência, né, se nós somos de repente por acidente, de repente haveria um por acidente. A filosofia da linguagem desenvolveu essa ideia de substância para os conceitos, né, os conceitos que seriam essenciais para a compreensão de algum tipo de temática, né? Mas a ideia inicial que Aristóteles colocou está lá ainda. A transformação dos seres, que é a mudança, essência, acidente, forma e matéria. Bom, ele vai dizer, continuando essa coisa da substância, que todas as substâncias, sejam elas essenciais ou acidentais, têm uma matéria. A matéria seria um princípio não determinado, né? Como se fosse uma espécie de matéria-prima, né, de elemento que faz com que as formas sejam feitas. Bom, um exemplo mais fácil seria a argila, né? Você pega a argila, é a matéria, e aí quando você dá a forma do objeto, né, que você fez na cerâmica, a matéria passa a ter uma forma, certo? E aí ela ganha uma substância a partir do momento que ela ganha um sentido, né? Ela ganha um significado do que foi feito. Então, quando ela era só matéria, ela tinha uma certa substância, né, sei lá, o barro e tal, mas não tinha uma forma. A partir do momento que ganha uma forma, ganha um sentido, ela desenvolve aquele potencial que tinha de uma certa essência a partir da atuação do motor pensante, no caso, que é o artesão que fez o objeto cerâmico, certo? Vocês vão ver que isso é essencial para entender o negócio das quatro formas, né? Das a teoria das quatro formas de Aristóteles, em que ele molda a ideia de que existe, né, um relacionamento constante entre os entes que são matéria e forma no universo, e a interferência de um outro ente, né, geralmente um ente mais capaz de interferir, vai moldando as matérias em formas, desenvolvendo os seus potenciais em alguma coisa em ato, até chegar ao limite extremo do chamado motor imóvel, que seria a divindade, que é a partir dela que todas as outras coisas se movem, certo? Então ele meio que dá conta aí do movimento, de onde é que vem o movimento, que seria a partir da vontade desse motor imóvel, que seria a divindade, e explica os movimentos menores, né, ao longo
do encadeamento dos movimentos no mundo físico. Já a forma é aquilo que faz com que uma coisa seja o que é, a essência, como eu falei. Todo ser constituído de matéria e forma, princípios não separados, né? Forma é o princípio inteligível. Então, a forma é a aplicação da racionalidade, né? Da razão, da inteligência sobre a matéria. É por isso que, para Aristóteles, né? É sempre o ser humano, né? que é o motor da realidade física vivida, né? Enquanto Deus, né? A divindade, seria o motor da realidade metafísica, né? De toda a realidade do universo, inclusive o próprio ser humano. A matéria é pura passividade, contendo a forma e potência. Então, toda a matéria, por exemplo, o carbono, né? E os outros elementos da natureza, têm em potência a possibilidade de se tornar vida, de se tornar objeto, de se tornar alguma coisa. Então, essas matérias, esses materiais, esses elementos, ao serem combinados a partir de algum tipo de atuação, né? Ou a atuação do homem sintetizando alguma coisa, ou a atuação da natureza ou da divindade, a depender do ponto de vista que está sendo olhado, um ponto de vista mais teológico ou um ponto de vista mais científico. Mas essa atuação sobre esses elementos forma as formas, né? Constitui as formas a partir dessas matérias que seriam passivas, né? Que tem as formas em potência. Então, daí já desenvolvi bastante, né? A ideia de arte e potência. O conceito de potência não deve ser confundido com força, mas sim de ausência de perfeição em um ser capaz de possuí-la. Então, nós, por exemplo, segundo esse pensamento, somos em potência seres quase divinos, porque temos o potencial de nos desenvolver além daquilo que nos torna acidentes prosaicos, né? Pessoas que vivem, trabalham, pagam contas e, sei lá, fazem coisas, né? Como parte do cotidiano. Então nós temos o potencial de ser muito mais, de atingir uma quase perfeição, mas esse movimento para o ato de se tornar algo que está em potência vai depender não só da vontade do próprio sujeito, do próprio indivíduo, mas também, segundo Aristóteles, de vontades externas, né? Ou de alguém que atue sobre, por exemplo, né? Os pais ou professores atuando sobre o potencial de uma criança, ou os mestres, né? Os orientadores, os doutores que atuam sobre os seus orientandos para que eles desenvolvam seu potencial, e por aí vai. Sofre a ação de outros seres já em ato, no caso, por exemplo, a divindade atuando com uma certa graça sobre o sujeito, o indivíduo que está em potência de alguma coisa, de realizar alguma coisa extraordinária, por exemplo. A mitologia grega é cheia desses momentos assim, em que algo extraordinário é feito por um herói, né, por uma semi-divindade, alguma coisa assim, a partir da atuação de um ser divino que é mais perfeito do que o ser humano, ou mesmo o semideus. O movimento é após a passagem da potência para o ato. Aí depois vem a teoria das quatro causas, né? Então as mudanças derivam da causa material, da causa formal, da causa eficiente e da causa final. Então toda mudança vem do fato de que a matéria, ao ser transformada, vai realizando essas causas nas formas, certo? Então o potencial que a matéria tem de virar uma forma, e essas formas possíveis, né, que são potenciais de serem atualizadas nesse movimento de passagem da potência para o ato, vai se desenvolvendo a partir de causas, né, o que vai causando cada uma das transformações possíveis na matéria. Bom, já falei que Deus seria o ato puro, né? Eu coloquei aqui como se fosse o ato puro para quem acredita na divindade supra-humana, né, em um ser supra-humano, mas também pode ser o acaso, né? O acaso também pode ser considerado um ato puro porque ele é totalmente incontrolável, né? Tem atuação própria ou vontade própria, se for no caso da divindade racional, né? Da divindade com racionalidade. Bom, aí passando para a questão das quatro causas, né, de transformação da matéria em forma,
Para passar da potência para o ato, é preciso que um ser já em ato atualize o ser em potência, né? Como eu falei, da atuação de alguém, de algum ser, algum ente mais perfeito. O movimento é o ato de um ser em potência enquanto tal, é a potência atualizando. Então, toda vez que você vê uma transformação na natureza, no ser humano, né, em um objeto, é sempre a potência passando em algum momento de atualização. Então, o potencial é permanente porque a atualização ela termina e aí outro potencial surge, né? Somente a divindade, segundo Aristóteles, é um ato puro, não tem potencial para transformação mais nenhuma. No entanto, é um motor imóvel que move todas as outras transformações. Se Aristóteles considera que o movimento é passagem da potência para o ato, é preciso examinar os tipos de causa para esse movimento, ou chamado devir. Causa material, no caso escultura, né? Causa material é o mármore, a causa eficiente é o escultor. Veja que a matéria mármore está como causa material para uma estátua. A causa eficiente, que é quem manipula o mármore, é o escultor. A causa formal é a forma que a estátua adquire. Então, é só a forma de uma pessoa. E a causa final é o motivo, a razão pela qual a matéria passa a ter determinada forma. Então, a finalidade da estátua, né, foi para ornamentar, foi para expressar o desejo do artista, foi para atingir um objetivo arquitetônico, foi para atender uma encomenda, certo? Seja qual for a causa final, a partir dessa causa final, né, que houve a matéria como causa formal, né, como causa material, causa material, a atuação na causa eficiente do escultor e a causa formal, que seria o mármore atingindo, através da manipulação da causa eficiente, que é o escultor, a sua forma, né, desejada, como forma mesmo, né, uma escultura de tal forma, e atendendo a sua finalidade, né. A causa material é aquilo de que a coisa é feita, a eficiente é aquilo com que a coisa é feita, a formal é aquilo que a coisa vai ser, e a final aquilo para a qual a coisa foi feita, certo? Dá para confundir, inclusive, a causa formal e a final, em muitos casos pode ser a mesma coisa, inclusive, mas é interessante esse esquema das 4 formas, porque no caso do ser humano, né, que é, digamos assim, a substância mais interessante para se tratar. Então, o ser humano é, para Aristóteles, uma essência racional, é um ser essencialmente racional. Mas a finalidade dele não fica clara, a não ser quando você formula, a partir dessa metafísica de Aristóteles, uma ética, que é o que ele faz. Certo? Na obra de Aristóteles é extensa e tem certas ligações, tanto a parte física, né, a parte metafísica, a parte ética e política. Então, qual é a causa material do ser humano? É a matéria que ele é feito. Certo? Então, nós somos feitos de carne e osso, se você quiser, ou carbono e outros materiais, mas isso é o que a gente é feito. A causa eficiente seria quem determinou, de certo modo, a nossa construção. Aí você pode adotar a versão teológica, sendo a divindade, atuando eficientemente, né, como causa eficiente, ou a natureza e o acaso causando, né, também sendo a causa eficiente da transformação dessa matéria, dessa causa material, em causa eficiente. A causa formal seria a forma de ser humano, certo? A forma de homem, de mulher, essa forma que nós temos, né, que nós entendemos como sendo um ser humano. E a causa final, que aí nesse caso fica bem diferente da causa formal. A causa final, para Aristóteles, seria a felicidade. Então a finalidade da existência do ser humano, nesse esquema metafísico de potência para ato, de causa material, causa eficiente e causa formal, é a felicidade. Por isso que eu estou dizendo, da metafísica ele migrou para uma ética, dando um sentido ao ser humano, né? ao ser humano como substância.
Então, a essência do ser humano para Aristóteles é a racionalidade e a finalidade do ser humano para Aristóteles é a felicidade. Então, a razão do ser humano deveria levar ele à felicidade. É claro que a noção de felicidade não é consensual, certo? O que é felicidade para um pode não ser para outro, mas o interessante é que Aristóteles vai trazer nas obras dele sobre ética e política esses caminhos possíveis do ser humano atingir sua causa final, certo? Então, isso eu estendi então um pouco a metafísica de Aristóteles e o tema da alta potência, acrescentando as 4 causas, e espero que tenha desenvolvido em você o desejo de aprofundar a questão, essas questões. Se quiser também, né, pode colocar nos comentários que eu posso fazer uma aula sobre as questões éticas em Aristóteles, né, que assim, a ideia realmente dá um tema para outra aula, porque não é tão simples essa questão da felicidade, né? Parece simples dizer que a causa final do ser humano, a finalidade é a felicidade. É até óbvio. Mas não é uma construção teórica tão simples, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, tenham se estimulado a aprender mais. E não se esqueça de se inscrever no canal se não está inscrito, dar o like no vídeo, compartilhar o vídeo, dar uma olhada nas redes sociais, né, do Super Acadêmico e também nos meus livros, né? Tantos livros que você pode ler gratuitamente aí no link na descrição, quanto que você pode comprar lá pelo Clube de Autores, ou se você procurar em algum outro lugar, deve achar também algum livro meu, é só colocar o nome que acha, certo? Então até a próxima aula, valeu!